Boa noite a todos. Eu declaro aberta a 14ª sessão ordinária relativa ao 195º ano acadêmico. E gostaria de iniciar colocando em discussão, para aprovação, a ata de 6 de junho de 2024. Algum comentário? Aprovada. Gostaria de, antes de dar a palavra aos acadêmicos, dizer que vocês, por favor, não esqueçam da nossa festa de aniversário com direito a bolinho no domingo às 6 horas da tarde. Bom? Então, comunicação dos acadêmicos. Alguém quer fazer uso da palavra, por favor? Acadêmico Marcelo Barcinski. Senhora presidente, senhores acadêmicos, senhores convidados, eu comunicar o fato auspicioso que duas professoras do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, foram premiadas pelo prêmio de Great Neglected Disease Network, oferecido pelo Medical Research Council da Inglaterra. Era o primeiro prêmio de 2023. Então, é um fato auspicioso que engrandece a ciência e a medicina brasileira e certamente merece ser reconhecido e, enfim, incluído nas atas da nossa academia. Muito obrigado. Quem são, Marcelo? Quem são? Ana Paula, cujo sobrenome eu não me lembro, o Antônio Campos, e Bartira Rossi Bergman. Ah, perfeito. Acadêmico Sabrá. Acadêmica presidente, Elétrico Busquelar, caríssimos colegas da mesa diretora, convidados, digníssimos confrades, visitantes. Apenas mencionar que esta semana eu fui convidado a comparecer à Academia Brasileira de Letras e tive o imenso prazer de ser agraciado com a medalha aos 30º de Ataíde. Apenas essa comunicação. Obrigado. Parabéns, acadêmico Sabrá. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu gostaria de convidar os nossos comentaristas acadêmicos Daniel Tabaque e Marcelo Barcinski para tomarem assento à mesa, por favor. E, a seguir, passar a palavra aos coordenadores do simpósio, Antônio Carlos Campos de Carvalho e Walter Araújo Zinco. Boa noite a todos. Nós vamos dar, então, prosseguimento com a palestra da doutora Emília Zin. Emília Araújo Zin é bacharel em Ciências Biomédicas pela UFRJ, obteve seu doutorado em Ciências da Visão na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e ela atualmente trabalha na Universidade Sorbonne, em Paris, no Instituto da Visão. A doutora Emília desenvolve lá novos capsídeos virais para terapias gênicas na retina. E ela vai nos falar sobre recentes avanços, novas tecnologias em terapias gênicas para o tratamento de doenças degenerativas da retina. Por favor, doutora Emília.
Ah, era 6h15. Porque eu acho que o horário para ela entrar ficou no programa como 18h15. Nós estamos 5 minutos adiantados. Pode ser. Olá, boa noite, boa tarde. Peço desculpas pelo pequeno problema técnico. Sim, meu nome é Emília Zin, sou pós-doutoranda no exato momento aqui no Instituto de Television em Paris, pela Sorbonne Université. E fiz meu doutorado na Universidade da Califórnia, mas comecei o meu trabalho com terapias gênicas na UFRJ, no laboratório do professor Rafael Linden, sob a orientação da professora Hilda Perter Silva, já na retina. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como eu trabalho na bancada, meu trabalho é realmente na bancada. Eu estou um pouquinho na ponta do que está sendo desenvolvido em termos de terapia gênica. Eu vou falar um pouquinho para vocês do meu trabalho e dessa área em geral para doenças degenerativas da retina. Então, nesse caso, eu acho que eu não preciso elaborar muito sobre a importância da terapia gênica e a diferenciação da terapia gênica celular e terapia de célula-tronco nessa questão da terapia avançada e terapias específicas do paciente. Uma das possíveis definições da terapia gênica é a entrega desse material genético aqui. A entrega do material genético por meio de vetores, normalmente vetores virais, embora não precisa necessariamente ser um vetor viral, para o paciente, dependendo normalmente da sua mutação, mas existem terapias gênicas que não são dependentes da mutação da doença do paciente. E falando de vetores virais em si, já que eu disse que é possível que haja a entrega do material genético sem ser por um vetor viral, existem principalmente 3 tipos de vírus que funcionam como vetores virais: o AAV, que é o vírus adeno-associado, o lentivírus e o adenovírus. No caso, especificamente, eu vou estar falando sobre o AAV, o vírus adeno-associado, que já foi mencionado hoje. E ele é, normalmente, o vírus escolhido para terapias de doenças na retina. E o que é o AV? Nós discutimos agora mais cedo. Falamos do AV na aplicação em doenças diferentes, como a mucopolissacaridose. O AV é um vírus pequeno, com capsídeo proteico, que não é envelopado, com um genoma muito pequeno, de 4.700 pares de base. Para aplicação terapêutica, o AV recombinante, normalmente nós colocamos um promotor selecionado para a expressão do nosso transgene. Transgene normalmente é um gene de reposição para a doença do paciente, mas com um promotor selecionado, que pode ser específico ou não, dependendo dessa aplicação. O que eu gostaria de discutir mais a fundo hoje aqui é justamente: existem escolhas diferentes para o desenvolvimento dessa terapia gênica, em que nós podemos selecionar capsídeos diferentes, promotores diferentes, transgenes diferentes, dependendo da doença, como também um método cirúrgico para entrega desses vetores virais.
Então, eu gostaria, justamente hoje, de falar um pouco mais sobre o capsídeo viral em si, que não é um tópico muitas vezes discutido a fundo. E eu gostaria de salientar, então, sobre a aplicação do AV, do seu capsídeo viral. Falando, então, dos tipos de AV diferentes que existem, o tropismo desses AVs depende do sorotipo, do tipo do AV que foi selecionado para um tecido diferente. Então, nós temos 13 tipos de AV identificados em humanos e macacos, como centenas de AVs identificados em outros animais, que também podem ser usados como vetores virais para terapia gênica. E a seleção desses AVs faz uma diferença no tropismo e na quantidade do gene que vai ser expressado nesse tecido, como também das células que vão ser infectadas pelo vírus, que vão estar expressando esse gene. Eu vou focar hoje também justamente na retina e, muito brevemente, no sistema nervoso central, e diferentes tipos de AV, como também as formas diferentes de você atingir os tecidos com esses AVs. Então, a entrega desse material genético por vetores virais, a escolha dos capsídeos depende também da forma que nós entregamos os capsídeos para o tecido retiniano, no caso da terapia gênica para doenças oculares degenerativas na retina. Então, tradicionalmente, nós temos a injeção subretiniana, onde nós gostaríamos de expressar os nossos genes em fotorreceptores ou em células epiteliais que ficam atrás da retina, ou por injeções intravítreas, onde o material viral é simplesmente injetado no humor vítreo do paciente, e há um outro tipo de injeção sendo desenvolvido que é para a entrega do material viral, que é a supracoroidal. Tradicionalmente, com vários dos ensaios clínicos atualmente, como também de terapias já aceitas, a injeção subretiniana é a mais comum, devido a também os tipos de doença que estão sendo tratados, como a amaurose congênita de Leber, mas é de muito interesse também poder desenvolver vetores para as injeções intravítreas. Então, justamente, a escolha do vetor viral depende também do método de entrega desse material, do vírus em si, como as células que vão estar expressando esse material genético, como também o desenvolvimento de vetores virais novos depende de quais são essas células que nós queremos expressar e de qual vai ser essa técnica cirúrgica utilizada. Então, aqui eu coloco exemplos de tipos de vetor AV diferentes que são usados por métodos diferentes. Então, por exemplo, a injeção subretiniana, AV2, AV8 e o AV9-7M8, como também um outro AV5, podem ser usados para esse tipo de entrega do vetor viral. O que eu gostaria de salientar aqui também é que esses vetores virais, a forma de nomenclatura deles, 9-7M8, isso quer dizer que é um vetor viral desenvolvido na bancada. Ele não é um vetor viral encontrado na natureza, um wild type, e nós vemos isso muito no caso das injeções intravítreas. O 2, AV2, 2YF, o 2-7M8, o GL, NN, todos eles são vetores desenvolvidos no laboratório, e a ideia justamente de desenvolver esses vetores é para melhorar a entrega desse material genético, porque, afinal de contas, nós temos um limite da quantidade de vetor viral que nós podemos injetar. O tanto de vírus que nós podemos entregar ao tecido não é limitado.
Então, a ideia é de desenvolver vetores virais que são capazes de entregar esse material genético e de promover uma transdução, justamente, altíssima em comparação aos vetores virais encontrados na natureza, como o AV2. Eu também coloco aqui, para salientar um pouquinho, que existem vetores desenvolvidos na bancada que estão sendo estudados para a entrega de forma intravenosa, em que não seja necessário fazer uma injeção no paciente, no olho do paciente, que seja possível simplesmente entregar o AV de forma intravenosa para a expressão na retina. Mas isso também ainda é muito inicial, é uma pesquisa muito ainda na bancada com roedores, que eu saiba ainda não está sendo feito em macacos. Mas eu gostaria também de sair um pouco pela tangente aqui para falar justamente do AV2, que eu saliento aqui, que também é usado para injeções subretinianas e para injeções intravítreas, porque ele é justamente o capsídeo escolhido para o Luxturna. O Luxturna é um medicamento que já foi aprovado pela Anvisa, FDA e aqui na União Europeia, justamente por injeções subretinianas. Ele entrega o material genético para casos de pacientes com amarose congênita de Leber, por mutações do RPS65, e a escolha foi justamente do AV2 pela capacidade dele de expressar nos fotorreceptores e nas células RPE, no epitélio pigmentar atrás da retina, embora especificamente no epitélio pigmentar nesse caso, a partir de injeções subretinianas. De qualquer forma, nós gostaríamos de melhorar ainda mais a capacidade desses vírus de infectar essas células da retina, e melhorar a expressão genética do material que ele está carregando no tecido. Então, no momento, em ensaios clínicos, a grande maioria dos vetores são vetores que foram encontrados naturais, são vetores naturais, são wild type, mas já há uma porcentagem de vetores que está sendo usado em ensaios clínicos, que são vetores de bancada, feitos a partir de capsídeos que nós desenvolvemos. Então, justamente no A nós vemos isso. No B, há uma divisão de cada um desses tipos de vetores virais diferentes, em que nós vemos os 3 tipos desenvolvidos na bancada, que estão sendo usados em pacientes para esses ensaios, que é o 2YF, o R100 e o 7M8, como também a divisão das estratégias terapêuticas sendo usada com esses capsídeos, em que a grande maioria é de reposição genética, grande maioria das doenças sendo doenças homozigóticas, mas há também doenças em que o gene está sendo editado, ou então é uma entrega de um material optogenético, ou uma imunoterapia, ou até mesmo um inibidor de VEGF, que é para degeneração macular. Então, embora isso pareça um pouco de ficção científica, nós estávamos brincando com o capsídeo viral para melhorar a expressão genética, mas, na verdade, já existem pacientes que foram injetados com esses vetores, que estão participando de ensaios clínicos. E só para falar um pouquinho desses vetores em si, um deles, que é o 2YF, ele foi desenvolvido por um método que é a mutagênese racional. Ele é um método que muitos de nós pensamos como sendo um método meio lamarckiano, mas que voltou agora também, em que, sabendo do papel de certos aminoácidos no processo celular, nós mudamos esses aminoácidos no capsídeo. Então, por exemplo, no caso desse AV2 2YF, o Y, uma tirosina, nós sabemos o papel da tirosina na ubiquitinase e no sistema de degradação protossomal na célula. Portanto, essas tirosinas são mutadas por fenilaninas para inibir justamente essa degradação do capsídeo. Então, justamente, é uma mutagênese racional, porque nós sabemos do papel da tirosina e nós mutamos essas tirosinas. Isso, sim, melhora bastante a expressão genética desses capsídeos.
O grande método sendo usado no exato momento é, na verdade, a evolução direcionada, em que nós criamos bibliotecas de AVs, milhões ou bilhões de AVs diferentes, em que nós pegamos o material genético inicial do capsídeo viral e mutamos esse material genético. Então, nós colocamos inserções, em que a grande maioria desses vírus são inserções. Nós adicionamos mutações específicas nesse material genético, ou nós simplesmente trocamos seções diferentes do capsídeo de serotipos diferentes e criamos um genoma meio Frankenstein, com serotipos diferentes fazendo parte desse genoma. Alguns desses capsídeos são dessa forma, que são esses capsídeos Frankenstein, digamos. Criamos essa biblioteca de milhões ou bilhões de variantes e aplicamos uma pressão seletiva, que no nosso caso é a expressão na retina a partir de uma injeção intravítrea. E a partir disso nós selecionamos, pelo extração de DNA, nós pescamos quais são os AVs capazes de infeccionar as células de interesse, que normalmente são fotorreceptores, pegamos esse material e voltamos ao início, criamos uma nova biblioteca. E dessa forma criamos rodadas de seleção evolutiva em cima desses vírus. Então, todos esses que eu estou mostrando aqui na tela, o AV2-7M8 foi o primeiro a ser desenvolvido dessa forma, publicado em 2013, e a partir disso outros foram também desenvolvidos, como o GL, o NN, o NP26 justamente foi, a pressão seletiva foi feita em macacos, o K9 foi feito em cachorros, o R100 também em cachorros, e o AV9-PHP-EB é interessante porque ele foi feito por via intravenosa. Então, ele é capaz de expressar em células da retina por via da injeção intravenosa, não por injeção subretiniana ou intravítrea. E isso é só um exemplo da capacidade desses vetores. São comparações de dois macacos injetados ou com AV2-2YF ou com AV2-7M8, expressão do GFP, então a proteína verde fluorescente. Nós vemos justamente a infecção da mácula, criando esse anel em volta da mácula. E em inglês nós chamamos esse padrão, parece um fundo, um céu estrelado. Em inglês nós nos referimos a isso como se fossem pipocas de expressão. Porque esses vírus, na verdade, conseguem entrar e penetrar a retina no macaco a partir das células endoteliais, pelos capilares. Então, ainda é de interesse desenvolver novos vetores que sejam capazes, em macacos e humanos, de, a partir de uma injeção intravítrea, ter uma expressão pan-retiniana, retina inteira, em fotorreceptores e célula de RPE, a partir de uma injeção que é um pouco mais fácil, que é a intravítrea, versus uma injeção subretiniana, que é um pouco mais complexa de forma cirúrgica. Então, essa imagem é de 2013, e outros vetores já foram desenvolvidos desde então, justamente nessa busca de vetores melhores para esse tipo de expressão. E o que está realmente na ponta da pesquisa nessa área é o uso da inteligência artificial. Então, a ideia do uso da inteligência artificial nesse caso é que, como, na verdade, é um tipo de estudo que junta a evolução direcionada com a mutagênese racional e uma inteligência artificial, porque você cria uma biblioteca de AVs diferentes, seja uma biblioteca geral, como na evolução direcionada, ou seja, por mutações específicas, que agora nós conhecemos receptores que nós não conhecemos há 10 anos atrás, agora com todo esse desenvolvimento proteômico, e a pressão seletiva é colocada justamente nos tecidos de interesse, nesse caso na retina, se analisa as sequências e pode-se justamente identificar sequências de interesse por meio de inteligência artificial e criar novas sequências para serem analisadas a partir da inteligência artificial. Então, só para também, umas cenas dos próximos capítulos,
Esses são um exemplo do que nós estamos fazendo no nosso laboratório aqui na França. Esses são organoides retinianos a partir de células humanas. Cada um desses foi infectado com um capsídeo diferente, desenvolvido a partir de evolução direcionada, numa retina humana. E a partir de inteligência artificial, esses capsídeos foram identificados no meio de bilhões de capsídeos diferentes. Essas sequências, então, foram pescadas no meio desse mundo de sequências possíveis. E nós podemos ver, eu não posso dizer exatamente quem é quem aqui, exceto que o número 13 é um dos nossos controles, que é o AV2 7M8. E justamente nós podemos ver que vários deles nesse quadro têm expressão melhor do que o nosso controle. Então, essas são cenas dos próximos capítulos em que nós estamos descrevendo esses organoides justamente em células humanas, e talvez, quem sabe, em alguns anos, 5, 10, 15 anos, talvez eles sejam capsídeos úteis para a terapia gênica em pacientes humanos. Então, eu gostaria de agradecer o convite para apresentar o nosso trabalho, e realmente muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o que nós fazemos na bancada e esse trabalho bem específico de terapia gênica e terapia avançada que nós fazemos. Eu agradeço bastante. Muito obrigada. Queria agradecer, doutora Emília Zin, pela brilhante palestra e convidar a nossa próxima palestrante, que é a professora Juliana Ferraz Salum. A doutora Juliana é oftalmologista, especialista em oftalmologia e em genética pelas sociedades. Ela tem atuação em várias sociedades médicas nacionais e internacionais. Ela fez seu mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Unifesp e depois fez um fellowship na Johns Hopkins, no Wilmer Eye Institute. Ela é professora da pós-graduação em oftalmologia da Unifesp e é também pesquisadora da Fundação for Fighting Blindness nos Estados Unidos e head de oftalmogenética da DASA Genômica. E a doutora Juliana vai nos falar sobre terapia gênica para doenças oculares. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente não pude perder a oportunidade de estar presencialmente. É uma experiência muito bacana. Agradeço o convite. Começo aqui a aula falando com essa imagem aqui da minha professora Irene Malmeny, lá do Johns Hopkins, que eu agradeço a formação que eu tive em bancada de biologia molecular. Aproveito e agradeço a um acadêmico que não está aqui presente presencialmente, que é o professor Rubens Belfort, que teve um papel fundamental na carreira de vários oftalmologistas. Ele que me mandou para a doutora Irene Malmeny e abriu as portas em 96, numa época que ainda não tinha muita biologia molecular acontecendo no Brasil. E durante essa jornada toda, conheci a Jean Bennett, que está nessa foto do outro lado, essa foto no dia que ela recebeu uma homenagem na Academia Americana, e ela foi precursora da primeira terapia gênica em oftalmologia, que é o Luxturna. Tive a sorte agora de apresentar a aula a seguir da doutora Emília, que ela já preparou bastante o campo da retina. Então, agradeço aos acadêmicos, especialmente a família Zin, que tem sido parceira em várias iniciativas, o professor Antônio Carlos Carvalho e a presidente acadêmica Eliette Borskela, se é que eu pronunciei direito, desculpa. Então, a história da Jean Bennett, ela vem já há bastante tempo. Ela começou com os estudos pré-clínicos, ela tinha um RPA65
causador de distrofia de retina com modelo animal em camundongo. Então, ela fez primeiro uma pesquisa de terapia gênica em camundongo, depois passou por um animal de maior porte, que foi o cachorro. Praia Dogs também era um modelo natural, e com isso ela conseguiu desenvolver o primeiro vetor viral, que era um adenovírus tipo 2 associado. Por uma sorte do destino, né? Você vê que muitas das coisas que a gente vai falar são relacionadas a pessoas, interações entre as pessoas. Ela é casada com o professor Albert Maguire, que é cirurgião de retina e vítreo. Tá? Casamento muito interessante para se desenvolver terapia gênica. Então, ela inventava o vetor e ele colocava embaixo da retina do camundongo, do cachorro e depois dos primeiros pacientes. O que ela desenvolveu? Ela desenvolveu o vetor viral desse adenovírus tipo 2, carregando uma cópia do gene RPE65. Então, era uma terapia gênica de adição para uma doença recessiva. O que é esse gene RPE65? Ele é um gene importante no ciclo da vitamina A. Ele é uma enzima que faz a mediação dessa reação aqui do ciclo da vitamina A, reciclando o 11-cis-retinol no ciclo da vitamina A. Tá? Muitos pacientes perguntam, por que tem terapia gênica para essa doença e não tem para a minha? Uma série de confluências aí, a existência dos dois modelos animais que permitiram o estudo, o fato de ser uma enzima, então era mais fácil você expressar um gene que é uma enzima do que incorporar um gene que seja estrutural na retina. Então, o acesso do olho na terapia gênica, tudo isso facilitou. E esse gene, ele no homem está associado a 3 fenótipos, tá? Amarose congênita de Leber, retinose pigmentar tipo 20 e uma forma mais rara de retinose pigmentar autossômica dominante. Essa terapia de adição, ela só se aplica aos 2 quadros recessivos. E hoje, olhando para trás, o Leber colocou o nome dele na doença, num quadro grave. Mas muitas vezes, se a doença não é percebida na primeira infância, a pessoa acaba tendo o diagnóstico de retinose pigmentar. Então, hoje em dia, não faz tanto sentido a gente se ater ao nome clínico da doença. Vale muito mais a pena você dizer que é uma distrofia de retina relacionada ao gene RPE65, porque vai indicar o tratamento nessa criança. O que é essa amaurose congênita? É uma cegueira com nistagmo, baixa visão no primeiro ano de vida, pode ter estrabismo, olhar preferencial para luzes, a criança entra na sua sala olhando para o teto, porque ela precisa de um estímulo luminoso maior para dar um burst no ciclo da vitamina A, senão ela não consegue enxergar. Então, ela aumenta a luz. Ela tem cegueira noturna e ela esfrega muito o olho, faz o sinal óculo digital, muitas vezes enoftalmo, que o olho fica encovado de tanto ela apertar o olho. Pode ter uma complicação de ceratocone, e tem vários genes envolvidos, mais de 20 genes. Aqui um exemplo de um paciente com LCA5 e um outro com CEP290. Alguns genes são mais graves do que outros. CEP290, por exemplo, é um bem grave. Como é que eu entrei nessa pesquisa desde o começo? Professor Valder Arruda, da Unicamp, hematologista, pesquisador, estava na época lá na Filadélfia. Infelizmente, ele faleceu há não muito pouco tempo, mas naquela época ele localizou. Estão fazendo aqui uma pesquisa sobre doenças degenerativas da retina. Tem uma pessoa lá no Brasil, vou chamar ela. Entrei para o grupo. Infelizmente, não consegui certificar em 2007 o clinical trial de terapia gênica aqui no Brasil. A Conitec ficou eternamente avaliando o processo e, no fim das contas, o estudo acabou e o Brasil não conseguiu entrar. O que eu fiz? Bom, fiz o estudo de história natural. Isso vai ser importante depois para liberação dessa medicação nos diversos países, né? E realmente foi bem interessante. Eu trabalhei com Daniel Chung e a gente tomou a evolução do paciente, o campo visual fechando ao longo do tempo, aqui com uma imagem de um campo aos 6 anos, aos 12, aos 18 e aos 23, já quase nada de campo visual, né? Uma doença bem dramática. Consegui incluir uma paciente na fase de clinical trial, mas um clinical trial com um vetor diferente desse da Jean Bennett, que era um concorrente, mas essa foi a primeira paciente brasileira que entrou na pesquisa de terapia gênica. Como uma doença de visão
muito baixa, é difícil você medir o impacto do que você está causando, porque o paciente não consegue ler a tabela de visão, ele não consegue responder muitos dos seus parâmetros de pesquisa. Então, foi desenvolvido esse teste de mobilidade com múltiplas iluminações. E o paciente, antes de fazer a terapia, ele tinha uma dificuldade muito maior, tempo e erros dentro desse mobility test, e esse teste foi importante para o FDA aprovar essa medicação. Por que foi escolhido isso? Porque nos estudos com camundongo estava numa piscininha, tinha que achar a plataforma na piscina. O cachorro também tinha um labirinto. Então, era semelhante ao labirinto, e esse foi o endpoint que foi usado para esse estudo. As distrofias, aí voltando um pouco no conceito do que é a distrofia hereditária da retina, é uma doença degenerativa bilateral, em geral de causa genética, causadora de cegueira progressiva, né? Com gravidade nessa evolução, dependendo de qual era o gene mutado. Pode ter um comprometimento maior periférico, se o bastonete for acometido, ou de cones, e formas graves, como a amaurose congênita, que é a forma infantil. Muitos epônimos foram usados e agora a gente está tentando trocar, por exemplo, uma distrofia de retina relacionada ao BCA4, ao RPE65, e nesse caso, lembrando, bialélica, né? Porque os dois alelos comprometidos. Em oftalmologia, a gente tem uma diversidade de exames de imagem, de exames funcionais enorme. Então, isso também ajudou muito no desenvolvimento dessas pesquisas pré-clínicas. Mas esses exames, eles são como um estadiamento da doença, eles não são o diagnóstico em si. O diagnóstico, ele é molecular, a gente precisa da genotipagem, porque eu tenho, por exemplo, esse é um painel que a gente usa rotineiramente para as retinopatias, alguns genes aqui pintadinhos em vermelho para, por exemplo, ALMS1 de Alstrom, BBS são os Bardet-Biedl, ABCA4, doença de Stargardt, CEP290, amaurose de Leber, esse NMNARD1, tive a oportunidade de descrever esse gene junto com um grupo americano e chinês, e o próprio RPE65. Então, quando você trabalha muito com essas doenças, esses genes são familiares seus, e muitos têm alteração sistêmica junto, ó. Ou até onitina-aminotransferase, da atrofia girata. Então, a gente extrapola do olho e vê a doença de uma forma sistêmica. Eu publiquei durante esse tempo alguns dados epidemiológicos, que também são importantes para a gente depois ter o registro de uma medicação. Então, uma casuística grande em 2016, 18, desculpa, e depois o pós-doutorado orientado pelo professor Rubens Belfort, com 152 pacientes com amaurose de Leber. O que eu tenho feito ao longo do tempo? Conhecido paciente, examinado muito paciente. Então, aqui, resultado de 4.010 pacientes testados, com um pouco mais da metade de testes conclusivos, e a gente acaba tendo uma casuística grande de pacientes com distrofias. Isso me fez depois participar como pesquisadora principal em vários clinical trials, porque aonde tinham esses pacientes genotipados e fenotipados no mundo. Então, isso criou oportunidade, a gente participou do estudo de ABCA4, agora de RPGR, de coroideremia, e agora fazendo o levantamento do RPE65, que é o gene que tem a terapia gênica, né? Agora já numa fase pós-aprovação nos Estados Unidos, pós-aprovação na Anvisa, não foi aprovado na Conitec, mas os pacientes querem ser tratados, os brasileiros que têm esse problema não querem ficar cegos e correm atrás do tratamento. A gente tem levantado no Brasil uma casuística com 65 pacientes, acredito que talvez tenham alguma coisa entre 10 e 15 a mais que não estão aqui nessa casuística, mas é um bom levantamento e eu acho que boa parte da não aprovação na Conitec foi por um problema de análise epidemiológica. Então, como a gente conhece os pacientes em si, acho que isso ajuda bastante. Então, foram 65 indivíduos, 52 famílias, uma família com 4 afetados, infelizmente todos já numa fase avançada da doença, sem possibilidade de tratamento, uma família com 3 afetados, 8 famílias com 2 e alguns com caso isolado. Aqui uma tabela com as mutações mais conhecidas, não dá para a gente ver, mas é mais para vocês saberem que existe esse conhecimento do que são as variantes mais conhecidas no Brasil.
Importância da segregação para realmente a gente ter certeza que está tratando um caso bialele. E nessa casuística tem inclusive pacientes com isodissomia uniparental, situação super rara. Terapias avançadas em oftalmologia, elas não se limitam à terapia gênica, mas a questão dietética, terapia de reposição enzimática afeta a questão visual também. A gente tem mucopolissacaridoses com alteração na retina. Terapia de RNA de interferência, oligonucleotídeo antissense, sendo usado tanto para CEP290 quanto para Usher2A. A terapia gênica de adição, a edição gênica, terapias agnósticas, onde a gente faz uma terapia gênica para inserir um maquinário molecular no segundo fotorreceptor da sequência dos fotorreceptores. Então, o cone e bastonete recebem a luz, passam para a célula bipolar, para a ganglionar, e a imagem vai para o cérebro. Se eu colocar na célula bipolar ou na ganglionar a função de um fotorreceptor, é isso que chama a terapia de optogenética, aí é uma terapia agnóstica, porque ela serve para vários genes, não é uma terapia específica para um gene. Terapia celular, a gente teve a oportunidade de fazer na Unifesp, e próteses visuais. Então, uma linha de pesquisa grande para essas terapias. Existe uma lista grande de terapias gênicas em estudo, aqui algumas delas, para Maurose de Leber 5, para que é o GUSI2D, a optogenética que eu falei, já teve algumas terapias com lentivírus inicialmente, por alguns genes que eram maiores, que não cabiam no adenovírus associado, não tiveram sucesso. Agora, a gente vai começar um teste para vetores duplos, onde você tem 2 adenovírus associados que juntos formam o vetor que você precisa, e temos que estar preparados, porque isso é terapia para doença monogênica, mas as doenças prevalentes, como a DMRI, vai se beneficiar, principalmente na modulação da anti-angiogênese. Aqui é uma foto do nosso Mobility Test lá na Unifesp, que testa pacientes para um estudo de oligonucleotídeo antissense para o gene CEP290. Esse gene tem uma mutação intrônica prevalente, que ela faz um exon críptico a mais, que não deveria existir, e aí o RNA ele vai hibridizar e vai inativar essa área, e é dessa forma que ocorre o tratamento dessa doença, está em fase de teste. Vou contar aqui brevemente para vocês a experiência do Luxturna. Então, foi uma jornada grande de preparo para a gente conseguir fazer os primeiros casos aqui no Brasil. Desde de alunos, aqui como o Dr. Uber, que está comigo na foto, que foi para o Casey, a doutora Mariana, vários alunos de pós-graduação, que é um dos centros de referência. Depois, aqui uma foto preparando o pessoal da farmácia que ia manipular a medicação. O primeiro lugar que a gente fez a terapia foi lá no Einstein. A gente treinou a cirurgia em animais em centro de pesquisa experimental, embaixo, no KCI em Portland, fazendo terapia gênica lá. Então, alguns dos fellows que ficam comigo fizeram uma parte da formação por lá. Aqui mostrando a técnica cirúrgica, que é a injeção subretiniana. Eu vou mostrar aqui para vocês uma cirurgia. Essa é uma menina de 9 anos, onde a gente cora o vítreo com a triancinolona, removendo primeiro o vítreo. Depois é feita uma injeção subretiniana com o vetor viral, em geral, aqui limpando a base primeiro, removendo bem o vítreo. 300 microlitros, injeção subretiniana. Daqui a pouquinho vem a agulha bem fininha, 40 gauge. Em geral, a gente passou a vida inteira colando a retina, de repente a gente está tendo que aprender a descolar a retina, né? E vai formando a bolha de transfecção. Não sei se dá para perceber na imagem, porque é bem tênue a imagem. Então, a gente faz uma bolha, depois faz uma troca fluido-gasosa. A bolha, às vezes, ela corre para onde ela quer, então, algumas vezes a gente faz 2 bolhas, emenda uma na outra, ou depois faz a troca fluido-gasosa, elas se unificam. Então, essa é a técnica cirúrgica, e a gente tinha aqui os pacientes genotipados. A gente já fez 8 casos aqui no Brasil. Alguns pacientes aí já estão fora da janela terapêutica, quer dizer, você tem um tratamento que chega e, de repente, o paciente não pode se beneficiar.
Alguns não têm interesse, outros são crianças, mas tem 21 pessoas buscando ainda tratamento aqui no Brasil. O primeiro paciente tratado foi no Einstein, esse é o quadro clínico, uma paciente de 29 anos, que tinha participado de uma pesquisa nossa prévia, porque essa variante ela era ainda de significado incerto. Então, a gente, anos anterior, tinha feito um estudo para aumentar a patogenicidade, né, conhecendo melhor as variantes brasileiras. Então, aqui a primeira cirurgia no Einstein, vitrectomia 23 graus de sistema de ampliação da imagem, a gente usava óculos de visão 3D e fazia injeção subretiniana. O pessoal da equipe da farmácia trazia o vetor já diluído e pela primeira vez eu comecei a ver algum paciente de distrofia de retina melhorar a visão. Você imagina o que é ter uma clínica com 30 anos de clínica que você só vê o paciente piorar. De repente você tem uma melhora do campo visual. Então, é muito gratificante e é realmente ver a luz no fim do túnel para esse paciente com doença grave. Algumas coisas são significativas para o paciente, por exemplo, enxergou a lua, conseguia olhar o celular, conseguia ver os móveis na sala, conseguia enxergar no escuro, andar na rua à noite, conseguia discriminar dinheiro. A gente não consegue, às vezes, quantificar o valor dessas pequenas coisas. Eu publiquei esse primeiro caso, está disponível para quem que queira ver. O segundo caso, aprendendo tudo que a gente precisou aprender lá no Einstein, trouxe para o Hospital São Paulo, preparamos lá tudo para fazer a mesma coisa. Então, equipe da farmácia treinada e, de novo, a cirurgia lá no Hospital São Paulo, vou pular essa cirurgia. Todo mundo comemorou a primeira terapia gênica feita num contexto do SUS, né? Acho que é bem importante para o SUS brasileiro. Terceiro paciente, aí um paciente mais novo. A gente foi gradativamente baixando a faixa etária. Esse paciente de 11 anos, e realmente a gente percebeu que o impacto é bem melhor no paciente mais novo. Aqui mostrando os exames dele e a bolha de transfecção na área central. No primeiro pós-operatório é impressionante a bolha plana. E de novo, eu tenho aqui, ó, de maio para julho, tá? 2 meses eu tive melhora do campo visual. É realmente impressionante. Aqui também a microperimetria mostrando melhora, coisa que a gente nunca vê, a gente só vê as coisas piorarem. Quarto paciente, aqui também, ó, microperimetria cada vez mais verdinha, mostrando melhora da visão. Nesses poucos pacientes, a gente já aprendeu que existem complicações, tá? Não é tudo coisa boa, né? A gente tem reação inflamatória pós-operatória, porque afinal de contas estamos colocando um vetor que é um vírus dentro do olho. Precisamos aumentar corticoide, imunossupressão, aí aumenta a pressão intraocular, risco de atrofia de retina. Idade ideal para tratar? Provavelmente não tão cedo, mas ao redor de 8 a 16. O impacto da visão, como eu falei, melhora no campo visual e a cegueira noturna. É importante ressaltar que a genotipagem é essencial para esses pacientes, faz parte do diagnóstico e a gente tem que lutar para que o paciente brasileiro tenha acesso à genotipagem. Escrevi as diretrizes da parte de retina para o projeto de diretrizes da IMB. E é difícil a gente fazer cálculos de qual é o valor disso, mas o valor da ciência realmente é grande e para o paciente a gente tem que lutar, porque do outro lado a gente tem a cegueira e o impacto econômico e social da cegueira. Então, resumindo aqui, a terapia gênica a gente apresentou em doença da retina de forma prática, a importância da genotipagem, várias outras terapias gênicas vindo para doenças monogênicas e para doenças prevalentes, e o Brasil precisa de pesquisa básica e translacional. Aqui, um grupo de alunos que estão comigo lá na Unifesp, todo mundo super jovem, e todo mundo já entendendo bem toda a linguagem dos genes. Muito obrigada pelo convite. Muito grato, doutora Juliana Salum. E nós passamos agora para a doutora Andresa Ribeiro. Andressa é formada em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez residência em hematologia na Unifesp, mestrado também na Unifesp, doutorado em ciências pela USP e fez um MBA em gestão de saúde pelo INSPE.
membro de diversas sociedades internacionais e membro do coordenadora do Comitê de Terapia Celular da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, supervisora do programa PROAD SUS no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Então, a Andressa vai falar sobre tratamento de malignidades hematológicas por linfócitos T, expressando receptores antigênicos quiméricos CAR-T. Por favor, Andressa, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar nesse simpósio. Infelizmente, eu não consegui ir para o Rio. Nós estamos com um simpósio do Einstein e amanhã também um simpósio de transplante, mas eu quero agradecer aqui publicamente o Dr. Walter Zin, que foi meu professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, também a presença de um colega de profissão que a gente tem bastante proximidade, que é o Dr. Daniel Tabaque, e um prazer estar falando esse assunto que eu gosto muito, e principalmente na sequência das das palestrantes anteriores, né? Que deu um bom assim insight, bom dados importantes relacionado à terapia gênica, terapia celular, vetores, etc. Então, o que eu vou falar um pouco sobre tratamento das células CAR-T, né, células T quiméricas, mas nas doenças hematológicas, e falar um pouquinho da realidade brasileira e do que a gente tem trabalhado para oferecer essa terapia no Brasil. Então, a nossa agenda é basicamente isso, vou falar um pouquinho da estrutura, imunologia, o que é de importante em relação à logística, dados clínicos e algumas considerações no cenário brasileiro. A própria Emília falou um pouquinho sobre uma diferença entre terapia celular convencional e a terapia celular avançada, né? Na minha área, a terapia celular convencional, aqui vocês sabem, é o transplante de medula óssea, né, que foi, inclusive, a razão do Prêmio Nobel, Dr. Donald Thomas, né, que foi já desde a final da década de 50 e que vem crescendo, e as indicações são de conhecimento de todos, principalmente em doenças malignas, leucemias, mielomas, linfoma, mas também em muitas das doenças que foram mencionadas na primeira parte do simpósio, como imunodeficiências, e erros inatos do metabolismo, etc. E quando a gente tem também a parte da terapia celular avançada, que eu vou falar dentro aqui, as células CAR-T. Mas existem também outros tipos de terapias avançadas, como terapias de linfócitos direcionados a vírus, células CAR não T, como células NK, ou células citotóxicas, também TIL, que também tem sido usado cada vez mais em alguns tipos de tumores, principalmente melanoma, mas o que nós vamos falar basicamente é o linfócito T com receptor quimérico. Também colocando aqui também só para a gente avaliar, quando você tem, você pode ter também, como foi mencionado pelo Emílio, terapias celulares onde você tem pouca manipulação, né? Aqui vocês vão ver aqui, como eu falei, linfócito T, vírus específicos, aqui os TILs, células T reguladoras, que a gente também tem linhas de pesquisa lá no Hospital Albert Einstein, mas tem aquelas que são um pouco mais elaboradas, onde você tem a modificação genética, seja viral ou não viral, que é, no caso, o CAR-T. Na verdade, o que a gente tenta fazer com o linfócito T com antígeno quimérico? Então, voltando um pouco à imunologia, lógico, falar aqui nessa plateia sobre imunologia, mas lembrar que quando nós temos o linfócito T, é a necessidade da ativação dele, existe a necessidade de você ter pelo menos 2 sinais, né? E que você tenha uma célula apresentadora de antígeno para você ter o estímulo e a ativação do linfócito T. Então, aqui um cartoon mostrando basicamente o linfócito T, você tem geralmente os receptores e a ligação com os sítios estimuladores e a célula apresentadora de antígeno. O que
a manipulação genética do linfócito T tenta fazer é fazer uma modificação no receptor do linfócito para que ele não precise de um reconhecimento de um complexo de estopabilidade maior para ser ativado. Então, basicamente, você faz um receptor quimérico, geralmente isso como se você pegasse o desenho do que seria a imunoglobulina do linfócito B, da imunoglobulina, você modifica esse receptor, você insere aqui estímulos coestimulatórios, e geralmente, esse receptor ele vai estar direcionado a algum antígeno específico da célula tumoral que você está tentando objetivar. Então, na verdade, você modifica o seu linfócito T para ele ter uma alta afinidade contra um antígeno, e que você tem que modificar maquinário genético interior para que você tenha essa estimulação do linfócito T que independa do reconhecimento do complexo de estopabilidade maior. Então, como também foi mencionado, a maioria desse tipo de modificação genética para expressar esse receptor quimérico se faz através do vetor, e esse vetor é o grande calcanhar de Aquiles para a gente ter, no caso, a disponibilidade dessa terapia em qualquer centro, né? Isso são patentes para você conseguir ter esses vetores e poder fazer a modificação genética. O clássico disso é você ter a coleta do linfócito do paciente, você ter a modificação genética, a expansão celular e a infusão a posteriori. A gente vai entrar um pouco mais de detalhe desse bioprocessamento da célula T quimérica. Ao longo do tempo, na verdade, os receptores quiméricos já existem há algumas décadas e eles vêm evoluindo ao longo do tempo. Então, aqui vocês veem o receptor, o domínio extracelular, você tem o domínio a transmembrana e aqui a parte coestimulatória. Ao longo do tempo, você foi evoluindo para modelos maiores, que tem 2 sinais estimulatórios, e atualmente você tem até que a gente chama de, já em fases mais posteriores, a presença de interleucinas ou outros tipos de estimulante para tentar melhorar a resposta ou ter mesmo uma ação on-target e diminuição de efeitos colaterais. Basicamente, os vetores são lentivírus, mas você também tem outros tipos. E aqui, basicamente, o desenho de alguns tipos de linfócitos CAR-T-cell já estão disponíveis comercialmente, inclusive no Brasil, que é o caso do Axi-cell e o Tisa-cell, que foi o primeiro. Então, você tem o domínio que está direcionado ao CD19, que foram os primeiros a ser utilizados. Aqui a região do CD28, que é o domínio coestimulatório, o transmembrana, e aqui a parte interior, que isso tudo, então, é modificado através dessa transdução viral. Existem modificações, então, cada modelo desenho de CAR-T-cell, ele tem um perfil diferente, e esse perfil, esse desenho do construto, ele interfere na atividade do CAR-T-cell. Então, você, por exemplo, tem um bebê que está muito mais descrito, por exemplo, no Tisa-cell, que foi o primeiro aprovado no Brasil, utilizado principalmente para leucemia linfoblástica aguda e linfoma não Hodgkin. Lembrando que, então, o direcionamento do receptor é o CD19, né, que a gente vai falar um pouquinho também do outro tipo de CAR-T-cell para mieloma múltiplo, que é outro receptor. Mas existem outros construtos que você modifica a composição, e isso modifica a cinética do CAR-T-cell, inclusive a sua toxicidade também. Então, aqui também, de novo, um cartoon para a gente mencionar. Nós vamos falar primeiramente do que existe em uso, que é o CAR-T-cell autólogo, né? Então, você faz uma leucaférese, você, através de maquinário comum, onde você, inclusive, colhe células para um transplante autólogo, isso é disponível, bastante disponível em vários centros. Você faz a coleta de linfócitos do paciente e, como nós ainda não temos uma planta comercial, no caso do CAR-T-cell comercial, esse material ele é, em alguns casos, congelado, como é o caso do Tisa-cell, outros casos é mandado a fresco para uma planta externa dos Estados Unidos, onde todo esse processo
de engenharia realizado, né? Expansão, manipulação, e depois esse material congelado volta para o Brasil, no caso, até o uso do paciente. Então, esse é o primeiro dificuldade do carticel, é o tempo de manufatura, né? Que a gente chama de tempo veia a veia, porque muitos desses, a logística, a obtenção de slots, muitas vezes é demorada. A gente tem experiência no Einstein, mesmo em pesquisa clínica, que muitas vezes entre a coleta da célula e a infusão, às vezes demora mais de um mês, 40 dias, 50 dias, e nós estamos, às vezes, falando de doenças como leucemia ou mesmo linfomas agressivos, onde você não tem a possibilidade de esperar, né? E existem, basicamente, dois tipos de possibilidade de fazer como o carticel comercial, que é onde você tem as plantas e você, centro de manufatura, então, a necessidade de logística, de horário de avião, de acompanhamento de transporte, acompanhamento da temperatura, dry shipper, e também tem os sistemas que a gente chama de point of care, que são sistemas descentralizados, que geralmente está relacionado aos carticéis acadêmicos, como, por exemplo, existe na Espanha, onde, inclusive, com aprovação inicial pelo EMA, que é a parte regulatória da Europa, de usar um carticel desenvolvido numa universidade para uso da população. Mas, basicamente, esse esquema centralizado é o dos carticéus acadêmicos, que vocês sabem que tem esse preço bastante proibitivo, de cerca de $400 mil, que impossibilita o uso disseminado ou mesmo a aplicação dessa tecnologia no sistema público de saúde. Então, existe toda a logística de você... Aqui já é uma problemática, você tem que ter tanques de nitrogênio para congelar esse material até ele ser encaminhado. Existe a necessidade de você ter adequado armazenamento desse material e o retorno dele também, quando retorna para o centro transplantador para infusão. Esse, então, a lista já existem cerca de 6 mil usos de células carticel no mundo. Então, são esses os mais utilizados, o Axicel da companhia Kite, usados principalmente em linfoma difuso de grande célula, mas também em foliculares. Como eu mencionei, o Tisacel, que já foi aprovado. Esse aqui não é aprovado no Brasil ainda. E aqui também é aprovado no Brasil para caso do mieloma múltiplo, que é o Citacel. E por que a gente é tão importante mencionar, por que é tão importante falar dessa tecnologia, né? Porque a verdade é que o carticel, para algumas doenças, tem modificado a indicação, ou mesmo a própria tratamento de alguns pacientes. Então, aqui vocês conseguem ver que, para algumas doenças, a terapia com carticel tem substituído, por exemplo, até mesmo a indicação de alguns transplantes autólogos para, ou mesmo linfoma principalmente. Então, é uma alternativa que tem modificado o cenário da terapêutica em doenças hematológicas. E aqui vocês veem que as principais indicações são os linfomas grandes células, são linfomas mais agressivos, mas também linfomas foliculares e as leucemias. E aqui, aquele um pouco do ponto que ele estava mencionando, o uso do carticel centralizado comercial e aquele não comercial que a gente chama de acadêmico. De novo, aqui mostrando um pouquinho como tem aumentado o uso exponencial dessa terapêutica, principalmente nos Estados Unidos, o que para a gente é um problema, porque nós ficamos na fila dos slots para o uso dos pacientes encaminhar esse material para fora. Então, a gente sabe que tem filas para pacientes com mieloma, e que você fica aguardando, ou tem slots definidos pela companhia para cada país. E aconteceu, por causa disso, uma certa excrescência. Às vezes, não é mais a Anvisa que categoriza os centros. A indústria farmacêutica definindo quem os centros que eles acham que é adequado para fazer isso. Particularmente, que eu acho uma situação bastante perigosa. De novo, por que a gente está mencionando isso? Porque os resultados são excelentes para algumas situações. Então, por exemplo, para leucemia linfoblástica aguda, pacientes que recidivavam no passado, eles tinham uma sobrevida muito pequena, né? A sobrevida desses pacientes era
muito restrita, mesmo, e principalmente se os pacientes recaíam após o transplante de medula óssea. E esse é o estudo que aprovou o Tisacel no mundo e também foi utilizado na Anvisa. Você conseguia que pacientes conseguiam ter doença residual mensurável negativa em cerca de 80%. Isso não é visto em LLA recidivado em nenhuma outra situação. E a sobrevida livre de progressão, metade deles continuavam vivos de 1 ano, né? É lógico que é um ganho, mas também um ponto de atenção é que o que fazer com aqueles pacientes que recaem. Mas são dados que modificou a abordagem desses pacientes na LLA. E no caso do linfoma, né, isso aqui mostrando só de novo os resultados, e no caso do linfoma a mesma coisa, né? Pacientes que tinham, por exemplo, prognóstico muito ruim, né, você conseguia, aqui de novo, no caso da leucemia, só para exemplificar, como eu mencionei, a sobrevida era contada em meses, 7 meses, 4 meses. E agora você consegue, com dados, você consegue sobrevidas muito mais prolongadas com o uso do Tisacel, no caso aqui mencionado. E o mais interessante é que esses resultados que foram encontrados no estudo clínico, eles conseguiram ser reproduzidos na vida real. Então, que já foram comprovados também. E quando a gente vai mencionar aqui linfoma não-Hodgkin, também o mesmo caso. Os pacientes tinham resultados de sobrevida muito restrita, né? A taxa de resposta era 25%, restrição completa, então, era menos de 10%. E quando você usa, por exemplo, o Axicel, que tem os resultados melhores, você tinha uma sobrevida em segmentos longos, de 5 anos, a sobrevida global de mais de 40%. Então, se trocar uma sobrevida de meses, 6 meses, para cerca de 50% vivos em 4 anos. A mesma coisa, e mostrando também, comprovando em dados de vida real os mesmos resultados. Então, aqui vocês conseguem ver a diferença entre o que havia de terapia de suporte no passado e o que o CAR-T-cell consegue melhorar naqueles pacientes que geralmente recaem após transplante autólogo, aqueles que recaem nos primeiros 2 anos depois da quimioterapia inicial, quer dizer, doenças geralmente não quimiosensíveis. Então, aqui também mostrando os resultados, só para vocês entenderem por que é tamanho reboliço sobre essa nova terapia. Aqui, em relação ao mieloma múltiplo, que é a doença hematológica das mais comuns, né, a doença hematológica maligna mais comum, os resultados que você consegue com o uso também de um CAR-T-cell, que não é, obviamente, não direcionado a CD19, mas a um outro antígeno, que é o BCMA. Bom, mas, lógico que, como tudo, também foi falado um pouco dos palestrantes anteriores, nem tudo é só resultados bons. Curioso, quando começou a ter publicações sobre CAR-T-cell, a gente tinha tanto papers sobre a eficácia terapêutica como da toxicidade. E uma das principais toxicidades é a síndrome de liberação de citocina, quer dizer, é a alta estimulação desses linfócitos, liberando citocinas inflamatórias, levando quadros como febre, hipotensão, alterações de permeabilidade capilar, podendo chegar até mesmo síndrome de atividade macrofágica. Também um outro quadro com alterações hemodinâmicas e alterações de disfunção orgânica. Uma outra complicação muito difícil e que fez aprender de novo algumas coisas novas para quem é transplantador, era a neurotoxicidade. Então, o paciente tinha afasia, delírio, e o mecanismo de ação dessa neurotoxicidade ainda é muito discutível, mas parece que é sim também alteração de permeabilidade e apresenta muitas vezes do CAR-T-cell no líquor também desses pacientes. Uma outra complicação são as citopenias. Lembrar que esses pacientes estão um anticorpo anti-CD19, então eles têm hipogamaglobulinemia, mas eles também têm muitas citopenias, que é um mecanismo que parece ser um mecanismo de alteração imunomodulatória dentro da medula óssea. Então, é uma das principais causas de comprometimento e de cuidado no paciente. Também essas terapêuticas, elas também são usadas em pacientes mais idosos, porque é bem diferente de você conduzir um paciente com terapia de células CAR-T, do que um transplante de medula óssea alogênico, por exemplo. Então, as citopenias são
uma coisa importante, algumas até mesmo com citopenias prolongadas, e a gente vai falar um pouquinho de neoplasias secundárias mieloide nesse caso. Então, a hipogama-globulinemia e a infecção é um dado importante. E, no caso, também, umas coisas que têm sido cada vez mais descritas, que é a grande preocupação de você estar trabalhando com uma terapia com modificações genéticas, são as neoplasias, são os tumores secundários, mieloides ou não, decorrente do carticel. É muito difícil você tentar se separar se isso é decorrente diretamente da inclusão viral ou da terapia, ou se isso também é o paciente muitas vezes tratados e politratado. E lembrar que, passei rapidamente, mas antes de receber a célula CAR-T, esse paciente tem que fazer uma linfodepressão para dar espaço para a expansão do linfócito T modificado geneticamente. Então, ele ainda recebe quimioterapia, fludarabina, ciclofosfamida, uma semana, um período de uma semana antes do CAR-T. Então, esse é um trabalho publicado agora, acho que foi mês passado, que é a experiência do grupo de Stanford, onde ele levantou mais ou menos 724 pacientes, na verdade, mais 790 infusões, para tentar verificar a incidência de neoplasias secundárias. Então, vocês veem que a principal de 127, 25 teve neoplasias após a terapêutica do CAR-T. A grande maioria são doenças mieloides, aqui então vocês veem uma LMA barra mielodisplasia, mas também alguns tumores sólidos. Aqui eles retiraram os tumores dermatológicos não graves. Ainda é uma incidência não tão expressiva, né? Seria mais ou menos 6,5 vezes em 3 anos, se você incluir tumores sólidos, uma incidência de 8,8. Mas o que preocupou, e esse é um caso importante colocado aqui à direita, foi um caso de um linfoma T secundário. Então, será que esse linfoma realmente ele é decorrente dessa inclusão viral? E mais recentemente, acho que 2 semanas depois, uma outra publicação de um linfoma indolente após o uso do carticel para mieloma. O curioso, esse paciente teve um linfoma, ele já tinha uma alteração imunológica antes, ele fazia uso de metrexate, para uma psoríase, ele teve um linfoma difuso de grandes células EBV positivo, teve não respondeu adequadamente e foi tratado com o carticel, e o aparecimento desse linfoma T foi bem, bem próximo, cerca de 56 dias depois, né? E tiveram análise ali mostrando, e depois, em alguns casos, eu não me recordo se esse e alguns outros publicados, o paciente já tinha um clone alterado de linfócito T antes da infusão do carticel. Então, pode ser que esse paciente tenha uma alteração meio clonal, como se fosse que após a mais agressão, a alteração imunológica, propiciou o aparecimento dos linfomas. Como melhorar? Isso é uma coisa que a gente busca. Lembra? Andresa, com licença, seu tempo já está quase encerrado. Rapidinho, por favor. Bom. Tá certo. Então, aqui só colocando então apenas algumas formas de melhoria, né? Fatores que você pode melhorar. Aqui é a grande dificuldade que a gente tem, que é a gente tem muito pouco infusões de carticel no país, pelas dificuldades que eu já mencionei, preço e a dificuldade de planta. E aqui as iniciativas que a gente tem de fazer um carticel acadêmico, aqui é o primeiro carticel feito do grupo de Ribeirão Preto. Aqui é o nosso primeiro carticel feito no Hospital Albert Einstein. Aqui nós usamos um equipamento que faz o carticel já fechado, com uso de lente-vírus. Essa é a nossa primeira paciente, que já está em remissão há cerca de 1 ano. Aqui esse caso do carticel a gente feito in-house. E aqui a iniciativa da Fiocruz de fazer um carticel acadêmico, tendo uma fábrica de vetores na Biomanguinhos. Então, seria aqui esse modelo, aqui os contêineres pensados nesse grupo do Fiocruz seriam um modelo diferente de produção do carticel. Então, esse seria a maneira de você melhorar o uso dos carticéis, seriam novas frentes, né? O uso do carticel halogênico, um carticel duplo, porque muitas vezes a recaída é por perda do antígeno. E esse aqui é um novo em relação ao carticel halogênico, que também é um modelo que a gente está desenvolvendo no Einstein através de CAR-NK. Então, acho que era
isso que eu ia mencionar. Desculpa aqui pela passar um pouco do tempo e agradeço de novo o convite. Muito obrigado, Andresa. E agora nós passamos à última apresentação da noite, que é da doutora Adriana Bastos de Carvalho, que se graduou em Medicina pelo FRJ em 2007. Doutorado ela obteve em 2008 pelo Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, Fisiologia. Depois fez um pós-doutorado no Brigham and Women's Hospital da Harvard, com ênfase em terapias celulares, e na University of Toronto, com ênfase na diferenciação de células-tronco pluripotentes em cardiomiócitos. É professora associada do Instituto de Biofísica, da FRJ, e coordenadora da Rede Nacional de Genômica Cardiovascular, investigadora do projeto Genoma SUS e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. A professora Adriana, então, vai nos apresentar o tema Rede de Diagnóstico em Doenças Cardiovasculares. Por favor, Adriana, a palavra é sua. Boa noite. É uma grande honra estar aqui hoje nessa casa. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz de vir trazer para vocês um pouco desse trabalho, a Rede Nacional de Genômica Cardiovascular. Esse é um trabalho que foi coordenado pelo Instituto Nacional de Cardiologia aqui no Rio de Janeiro, em parceria com a UFRJ, e é um dos programas, um dos projetos financiados pelo Programa Genomas Brasil, do Ministério da Saúde, que tem o objetivo de sequenciar o genoma de 100 mil brasileiros. O objetivo desse projeto foi criar essa Rede Nacional de Genômica Cardiovascular, estabelecer uma prova de conceito de que a avaliação genética para a doença cardiovascular hereditária é importante, é viável e é custo-efetiva no âmbito do SUS. E que doenças são essas, né, que a gente estuda nesse projeto? A gente didaticamente divide as doenças em 4 grupos: as cardiomiopatias, as mais frequentes, né, hipertrófica, dilatada, restritiva, não compactada, ritmogênica. As canalopatias, já mencionadas aqui hoje, né, as doenças dos canais iônicos, síndrome do QT longo, QT curto, Brugada. Nas dislipidemias, a gente tem a hipercolesterolemia familiar. E nas aortopatias, os aneurismas e dissecções hereditários, Marfan, Lloyd-Dietz e Ehlers-Danlos. Nós construímos, né, uma rede com 23 instituições no Brasil, recrutando pacientes com essas doenças. As amostras eram encaminhadas para o Instituto Nacional de Cardiologia para passar pelo sequenciamento completo do exoma, e a gente retornava os resultados para esses participantes nessas diversas instituições. Então, vou trazer aqui alguns resultados desse projeto. Primeiro, uma família, para exemplificar um pouco o que tipo de casos a gente encontra. A gente tem aqui, com essa seta preta, o probando, né, o caso índice. A primeira pessoa que ficou doente nessa família era um paciente com cardiomiopatia dilatada, que já tinha um cardiodesfibrilador implantável, e ele abriu o quadro com 20 e poucos anos e, aos 30 e poucos, que é a idade que ele tem hoje, já está transplantado. Esse indivíduo tinha o pai com cardiomiopatia dilatada e falecido de morte súbita, um tio falecido de morte súbita, um outro tio com cardiomiopatia dilatada e com o CDI, né, o cardiodesfibrilador, também falecido, e o terceiro tio também falecido de morte súbita, além da avó falecida de morte súbita, todos entre 50 e 60 anos de idade. A gente encontrou nesse indivíduo uma alteração genética num gene que se chama FLNC, que é a filamina C, uma proteína estrutural do cardiomiócito, que ancora o sarcômero. E essa alteração é o que a gente chama de uma variante truncante, porque era uma variante de sítio de splicing. Então, ela causa um splicing aberrante desse RNA mensageiro e gera uma proteína truncada. A gente sequenciou esse paciente, né, obviamente, para encontrar essa variante. O pai é um carregador obrigatório da variante, já que o filho tem. A gente, infelizmente, não conseguiu testar os tios e a avó que já eram falecidos, mas a gente também encontrou a variante numa prima, e, portanto, o pai dela era um carregador obrigatório, e essa prima já tinha, assim, arritmias muito importantes documentadas no Holter. E, além disso, a gente encontrou a alteração genética no filho desse indivíduo, que tem, acho que 2 ou 3 anos de idade hoje em dia, e a discussão do impacto disso para as famílias é uma grande questão na continuação desse projeto que eu vou mostrar ao final. Em 2023, nas diretrizes que foram publicadas pela Sociedade Europeia de Cardiologia, a gente teve uma mudança de paradigma muito grande, pelo menos na cardiologia,
Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, a gente está começando a ter imagens de ressonância magnética cardíaca gene específicas, né, trazendo alterações de imagem que são características de diferentes genes. E, além disso, a gente começa a ver algoritmos que estão começando a levar em consideração a decisão baseada em genética. Então, aqui em pacientes com cardiomiopatia dilatada, um algoritmo de decisão de implante do CDI, a gente vê aqui o high-risk gene como uma decisão, né, uma pergunta que precisa ser feita para fazer uma análise de risco baseada no gene, e aqui as variantes truncantes do FLNC com uma taxa anual de morte súbita de 5% a 10%. Então, cada vez mais, o que se via nos anos anteriores era que o teste genético era importante apenas para rastrear a família e caracterizar a doença nessas famílias, e agora essa mudança que está vindo, começando a trazer decisão clínica para o probando com base na genética. Então, dentro desse contexto, né, clínico, a gente coletou amostras, a gente incluiu nesse estudo, na Renômica, 508 pacientes com essas diferentes doenças que eu mostrei anteriormente. Coletamos 497 amostras, sequenciamos 490 indivíduos. A gente segue analisando esses dados, né, é um processo muito trabalhoso, mas estamos analisando e retornando os laudos para esses participantes. Com relação às características clínicas desses indivíduos, né, a gente vê um predomínio de indivíduos com cardiomiopatia, 67% da nossa amostra, é um pouco do viés do Instituto Nacional de Cardiologia, que é um centro de alta complexidade cardiológica, seguidos das dislipidemias, com a hipercolesterolemia familiar, depois as aortopatias e, finalmente, as canalopatias, com 4%. Entre as cardiomiopatias, a mais frequente é a cardiomiopatia dilatada. Embora, epidemiologicamente, alguns estudos considerem a cardiomiopatia hipertrófica mais frequente, a gente tem visto cada vez uma mudança maior nessa avaliação epidemiológica da dilatada, e também o fato de que o INC é um centro de transplantes e que tem muitos pacientes com essa doença, teve essa contribuição, mas, de fato, essas duas, a hipertrófica e a dilatada, são as doenças mais comuns. Com relação à distribuição dessa amostra pelas regiões, a gente vê um predomínio na região sudeste, com 62% dos indivíduos, o nordeste com 26%. Isso aqui, a gente mostra a distribuição da população no Brasil pelo IBGE, então a gente tem um pouquinho mais de concentração na região sudeste do que a gente deveria. A gente está trabalhando agora nessa segunda fase do projeto para equilibrar isso. No centro-oeste, a gente tem 7%, no sul 7%, e aí a nossa grande dificuldade com 1% é recrutar pacientes da região norte. Então, essa redução de assimetrias, como eu vou falar no final, é um dos desafios que a gente está tentando enfrentar agora. Com relação à raça ou cor da pele autodeclarada, a gente vê também uma distribuição que é muito compatível com o que a gente vê no IBGE, com 46% de pardos aqui no IBGE e 45% na nossa amostra, uma proporção maior de pretos, 18%, comparado a 9% no IBGE, e brancos, 36%. E, embora a gente saiba hoje que a autodeclaração de raça ou cor da pele seja menos importante do que a avaliação da ancestralidade genética, pelo menos esses dados trazem para a gente um perfil diferente do que a gente tem hoje em mais de 90% dos estudos genômicos, que são feitos em populações não miscigenadas de origem europeia. Né? E a gente sabe que a diferença genômica de populações miscigenadas é muito grande, e que a relevância médica dessas informações também vai ser diferente para a nossa população, e daí a importância de estudar a genômica da nossa população. Com relação ao sexo, a gente teve 56% de indivíduos do sexo masculino, 44% do sexo feminino. E aqui a gente mostra o rendimento do sequenciamento completo do exoma, né? Em quantos % dos indivíduos a gente encontrou uma alteração genética que explicava a doença, que a gente chama de uma variante patogênica, provavelmente patogênica, ou uma variante de significado incerto, que poderia ser reclassificada. Então, 34,7% dos casos a gente encontrou esse tipo de alteração. Quando a gente separa isso pela doença, pelos grupos de doença, né, a gente vê que muda muito esse rendimento muda muito dependendo da doença. Então, com 32% para ortopatias, 19% para as canalopatias. Isso é muito baixo nas canalopatias por causa da síndrome de Brugada, que é uma doença muito difícil de comprovar a alteração genética. 40% nas cardiomiopatias, eu vou destrinchar um pouquinho isso no próximo slide.
e 14% nas dislipidemias. Dentro das cardiomiopatias, a gente vê aqui também uma grande diferença de rendimento, né? Na hipertrófica, a gente vê 56% dos casos em que a gente encontra uma alteração genética que explica a doença, e na cardiomiopatia dilatada, 25%. Isso é compatível com o que está descrito na literatura e é provável, né? Tem muito relacionado ao conhecimento que a gente tem sobre a genômica de cada uma dessas doenças. Aqui um mapa mostrando a frequência dos principais genes acometidos que a gente encontrou no estudo. O mais comum é o MYH7, que é o gene que codifica a miosina de cadeia pesada, é uma das principais proteínas do cardiomiócito, seguido do MYBPC3, mesma coisa, uma proteína sarcomérica, e o FLNC, que é o terceiro lugar com o caso que eu mostrei ilustrado para vocês. Vou destacar também o TTR, que é o gene causador da amiloidose por transferretina. É um gene muito frequente na nossa população. Vocês vão ver que tem uma variante muito comum na nossa população e também tem uma relevância epidemiológica muito maior do que a gente imaginava antes de começar a fazer estudos genéticos em brasileiros. Aqui, então, para ilustrar que a gente pode encontrar a mesma variante em diferentes pessoas não aparentadas. O TTR aparece aqui, né, com a valina para isoleucina na posição 142, com 8 indivíduos. À medida que a gente for sequenciando a nossa população, a gente vai encontrar cada vez mais indivíduos com essa alteração. O MYH7 com variantes com 3 casos repetidos. Então, é comum que a gente encontre variantes muito importantes repetidas nos indivíduos. Além disso, o estudo ele teve outras ações para além do sequenciamento, né, e da caracterização clínica desses pacientes. A gente fez o rastreio genético dos familiares, então cada caso índice que a gente recebia, em que a gente encontrava uma alteração genética, a gente oferecia para os familiares fazerem a predição de risco deles, né, porque o familiar só vai desenvolver a doença se ele também tiver alteração genética. A gente também fez um trabalho de divulgação científica em redes sociais para a população geral, que foi uma grande exigência do Ministério da Saúde, né, para que a gente comece a comunicar a ciência para a população. E também um modelo econômico, em que a gente fez uma avaliação de custo-efetividade do sequenciamento do exoma para a cardiomiopatia hipertrófica no âmbito do SUS. Esse estudo gerou uma dissertação de mestrado e provavelmente vai ser submetido em breve à Conitec para tentar incorporar o sequenciamento de exoma para a cardiomiopatia hipertrófica no SUS. E que desafios a gente encontrou ao longo do desenvolvimento desse projeto? Reduzir as assimetrias, principalmente na região norte, né? Era muito difícil conseguir centros com interesse de participar, a gente teve dificuldade de ter esse alcance lá. Obviamente, é um problema que afeta todos os projetos de pesquisa envolvidos com genômica, que é a lentidão no retorno de resultados, porque a análise é muito trabalhosa, a gente tem muito pouca gente treinada para fazer isso no país hoje. Existe uma dificuldade grande de comunicação entre os profissionais de saúde, os probandos e os familiares sobre a importância de rastrear as famílias, então é muito difícil trazer as famílias para dentro do hospital para a gente poder fazer o rastreio. E isso acontece também porque não há política institucional para atendimento pelo menos na cardiologia, para atendimento de indivíduos com doença hereditária. Então, eu conseguia sequenciar o probando no instituto, mas eu não conseguia trazer os familiares para dentro do instituto para eles serem atendidos. O sequenciamento a gente até fazia, mas o sequenciamento não é suficiente, né? A gente precisa depois encaminhar esses pacientes para atendimento. E aí eles eram frequentemente encaminhados para atenção primária para conseguirem ir para os hospitais de alta complexidade. Como vocês sabem, isso é uma grande dificuldade para o paciente chegar no lugar que ele precisa. Como perspectivas, né, a gente continua analisando os dados desse projeto e a gente conseguiu financiamento para uma fase 2 desse projeto por meio do PROAD SUS, em parceria com a HCOR em São Paulo. E o grande mote dessa fase 2 é exatamente olhar para o familiar, né? Como que a gente vai conseguir estabelecer uma linha de cuidado para as famílias, de maneira que não só o probando consiga fazer o teste e ser atendido, mas também que os familiares consigam fazer os seus testes e serem atendidos no SUS. E, além disso, a gente começou uma iniciativa nova agora para doenças complexas, para a doença arterial coronariana, em que a gente está estudando o risco, né, a herdabilidade dessa doença na nossa população, fazendo sequenciamento dentro de um projeto grande do Ministério da Saúde que foi iniciado esse ano, que se chama Projeto Genomas SUS. Com isso, eu agradeço novamente o convite para falar e
não posso deixar de agradecer uma equipe enorme de dezenas de pessoas que fizeram esse trabalho acontecer. Nos mais diversos centros, havia mais gente trabalhando nisso do que eu estou conseguindo listar aqui, mas é de fato um trabalho que eu estou aqui só contando como foi, mas é uma equipe gigante de pessoas que fizeram acontecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana, pela sua palestra muito interessante, desafiadora. E eu passo agora a palavra para a nossa presidente, professora Eliette Buscala. Eu gostaria de saber se alguém da bancada acadêmica gostaria de se manifestar. Se não for o caso, eu passo a palavra aos nossos comentaristas acadêmicos Daniel Tabaque e Marcelo Barcelos. Senhora presidente, senhores acadêmicos, convidados. Bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os nossos palestrantes, em particular a professora Andressa. Eu também tenho a felicidade de conhecê-la há muitos anos e sou um admirador do seu trabalho, do seu desenvolvimento, não só no Einstein, mas também aqui no Centro de Transplante de Medula Óssea do INCA. E agradecer a ela por essa apresentação brilhante, que foi tão rica, e trouxe vários aspectos que, enfim, merecem alguns comentários, e, na verdade, a maioria deles são a expansão de alguns dados. Eu queria começar mencionando que a terapia com células CAR-T, na verdade, células CAR-T, hoje ela, de fato, nos Estados Unidos e na Europa, representam já uma realidade significativa. Via a atualização dos dados em 2024, já são mais de 34 mil procedimentos realizados nos Estados Unidos, então isso traz um significado muito importante. Outro aspecto importante é em relação ao custo. Quer dizer, se a gente analisar quanto que essas empresas lucraram com isso, em torno de 6,5 bilhões de dólares, é a estimativa que essas empresas de terapia gênica lucraram com isso, ou faturaram com isso no passado, e traz em perspectiva a importância que foi desenvolvida aqui pelo Ministério da Saúde, capitaneada, na verdade, pelo nosso querido coordenador, o professor Antônio Carlos Campos Carvalho, no sentido de desenvolver um modelo brasileiro que torne isso uma realidade para a população em geral, quer dizer, principalmente não só isso para os pacientes da rede SUS, mas também a dificuldade que hoje, mesmo na rede privada, isso representa, porque as seguradoras criam todo tipo de dificuldade no sentido de viabilizar esse tratamento que está aprovado pela Anvisa e que tem um custo semelhante àquele lá fora. Um procedimento desse está custando em torno de 3,5 milhões, o que representa um ônus extremamente elevado para as seguradoras. No entanto, esses procedimentos vêm sendo realizados aqui no Rio. Quem lidera a realização desse é o Hospital do CHN, o Hospital de Clínica de Niterói, o Complexo Hospitalar de Niterói, e cerca de 12 procedimentos já foram realizados, seja a maioria deles em pacientes com linfoma, mas também nas leucemias agudas. Essa perspectiva, esse foi ressaltado também por um aspecto que a professora Andressa mencionou, nessa publicação de 2 semanas atrás no New England, que trouxe notícias em vários jornais, a ideia de que a terapia celular com células CAR-T era responsável pelo aparecimento de neoplasias secundárias. E esse aspecto não pode deixar de ser ressaltado mais uma vez, porque, de fato, a gente tem que reconhecer que esses pacientes foram tratados com tratamentos imunossupressores, citotóxicos ao longo de toda a sua vida. Como a doutora Andressa demonstrou, a maioria desses pacientes apresentaram neoplasias mieloides, secundárias a essa degeneração. Mas a preocupação realmente houve, porque, como, enfim, eu tinha mencionado anteriormente, em 2003, nas crianças com SCID, que foram tratadas com terapia gênica, houve o aparecimento desses linfomas T e o reaparecimento, o ressurgimento desses linfomas T pós uma nova terapia gênica, em que a inserção é aleatória, embora a maioria delas foi utilizada com outro tipo de vírus, trouxe uma preocupação em relação
ao aparecimento dos linfomas. Então, foram cerca de 25 pacientes que desenvolveram linfomas T. O que esse artigo foi importante? Primeiro, ele ressalta o fato de que linfomas T, pós o tratamento com linfomas B, não são raros, e, na verdade, nós desconhecíamos essa questão especificamente, acontece mais ou menos 5% dos pacientes que são tratados de um linfoma B, mas o que a professora Andressa mostrou e o que esse artigo ressaltou é que ambos, nesse paciente, nesse caso índice, ambos o paciente apresentava um precursor hematopoético comum, e isso foi definido pela presença dessas anomalias genéticas, das mutações que estavam presentes na célula B do linfoma previamente identificado e no linfoma T. Então, na verdade, havia um precursor comum hematopoético que deu origem às duas linhagens linfóides e que foi precipitado por uma infecção pelo EBV. Então, esse é um aspecto importante no sentido de não desestimular essa terapia que é tão importante. Hoje, o desafio para o futuro realmente vai acontecer porque a expansão é muito grande. Os primeiros estudos, na verdade, em ascensão nos tumores sólidos, vêm crescendo de uma forma significativa. Alguns modelos já foram desenvolvidos em carcinoma de pâncreas e, na verdade, uma publicação no ano passado mostrou terapia eficaz em pacientes que apresentam uma mutação de RAS, que é extremamente comum, e em pacientes com carcinoma de pâncreas. Então, nós vemos brevemente esse desafio vai se tornar cada vez mais dramático diante do custo e a pressão que isso representa para a sociedade. Então, eu não quero me estender mais, eu queria parabenizar a professora Andressa, dizer que esse é um assunto estimulante, que merece o cuidado aqui, enfim, na Academia Nacional de Medicina, em vários aspectos, presente na ciência nacional. Muito obrigado. Andressa, você gostaria de comentar? Você está sem som. Então, as ponderações do Daniel são excelentes, né? Tanto o que há de desafio no país, né? De nós não ficarmos à mercê desses quadros comerciais, porque o que acontece e o que a indústria farmacêutica tem feito é colocar cada vez mais a indicação das terapias CAR no momento precoce. Então, é difícil você chegar e acompanhar e vencer essas iniciativas, porque fica apenas um dilema ético. Por que eu vou oferecer um carticel acadêmico se já tem aprovado no país um outro? Então, eles estão sempre antecipando a indicação, né? É lógico que tem a justificativa também científica do uso cada vez mais precoce em relação à exaustão de linfócito T, etc. Mas o uso dessa terapia tão inovadora, que faz tanto ganho científico, vinculado a apenas algumas 3 ou 4 indústrias, é uma coisa preocupante. Então, eu sou muito animada com essa parceria da Fiocruz com uma entidade chamada Caring Cross, porque não é só fazer carticel para a população, é a gente ter uma fábrica de vetores no país. A apresentação da Emília mostrou como é difícil e raro você avançar nisso, mas eu acho que o grupo da Biomanguinhos, da Fiocruz, tem toda a capacidade técnica de desenvolver. Uma outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção, também iniciativas do grupo, também da Fiocruz, do INCA, é o uso do carticel sem vetores. A gente sabe que também tem publicações de neoplasias secundárias, mas é outra linha que alguns estudiosos no país estão fazendo, eu acho isso muito interessante. E em relação ao tumor sólido, eu não sei se o Daniel viu, uma publicação muito interessante do mesmo grupo que desenvolveu a vacina da Pfizer, onde eles identificaram o antígeno chamado Claudin-6, que já tem fase 1 em pacientes, principalmente em tumores de células germinativas, que a gente sabe que é uma coisa horrível de se tratar, e alguns cânceres de ovário. Então,
nós temos que ter muita coisa interessante também na abordagem em doenças hematológicas não hematológicas. E também nesse grupo da Fiocruz, uma outra coisa que também é uma iniciativa de talvez fazer CAR-T-cell para pacientes com HIV. E eu acho que eu sou muito mais entusiasta dessa iniciativa do que para doenças autoimunes. Então, é um campo aberto, nós temos pessoal capacitado para tal. Eu acho que o Brasil pode liderar isso na América Latina. Essa é a minha contribuição e eu agradeço de novo a oportunidade de estar presente, pessoas tão ilustres assim. Eu estou muito orgulhosa ver gente da Federal do Rio de Janeiro, minha alma mater. Eu terminei a universidade e me mudei para São Paulo, mas meu coração ainda fica no fundão. Então, eu quero agradecer novamente, somente o Walter e o Daniel, por essa oportunidade. Por favor, acadêmico Marcelo Barcinski. Muito obrigado. Foi realmente um simpósio da maior qualidade, enfim, despertou muito interesse, sem dúvida, e um tema absolutamente atual. Eu gostaria de fazer meus comentários no sentido de colocar como ainda um problema, seja ele qual for, que seja aqui discutido na academia, ele tem e traz consigo o problema da aproximação, principalmente aqueles em que, na verdade, novidades na prática médica são trazidas da pesquisa básica, de aproximar o trabalho do pesquisador básico, e ninguém tem dúvidas de que a pesquisa básica fundamental, desinteressada, é absolutamente fundamental, mas como fazer a transferência para a prática na clínica médica, ou na clínica cirúrgica, etc., ainda é um vale da morte que não foi ultrapassado. Eu acho que as academias, e principalmente nesse assunto, a Academia Nacional de Medicina, têm um papel importante a desempenhar na tentativa de solucionar esse tipo de problema, e um dos exemplos é um simpósio desse tipo, né? Eu nunca vou me esquecer de que, quando eu comecei a trabalhar, depois no terceiro ano, ainda estudante de medicina, isso tem 60 anos, no Hospital Moncorvo Filho, uma das primeiras, enfim, conselhos que eu ouvi ao chegar lá foi o seguinte: olha, esqueça tudo que você aprendeu nas cadeiras básicas. Eu ali andando de estetoscópio, todo animado, mas, enfim. Mas decidi fazer o contrário, decidi procurar o Instituto de Biofísica, achando que, se eu ganhasse alguma competência, né, no trabalho experimental, e pudesse perceber mais de perto como funcionam as células, as moléculas, enfim, eu teria um ganho para a minha prática médica. E o fato é que esse estágio durou 60 anos. Eu acabei me aposentando no próprio Instituto de Biofísica. Então, também, essa tentativa de aproximação do que se aprende na prática de laboratório para a clínica médica não funcionou comigo. Então, continua sendo um problema, né? Quer dizer, como aproximar a bancada dos laboratórios do leito hospitalar? Acho que é um assunto absolutamente em aberto, e um assunto que deve ser discutido e trabalhado, né? Alguns países conseguiram isso com mais eficiência, mas eu acredito que isso seja um problema universal da educação médica, né? Eu não sei o quanto
na verdade, existem modelos em que isso necessariamente funciona ou funciona muito melhor. Mas eu acho que é o nosso papel facilitar, de alguma maneira, com ideias, com iniciativas, enfim, com novas formas de educar o estudante de medicina, tentar promover essa aproximação. Eu li alguns anos atrás um editorial do Science, em que lá o autor, que era o editor-chefe da Science, ele dizia que as grandes mudanças, ele está falando do sistema americano de educação, que as grandes mudanças na estrutura do ensino e da educação médica eram feitas não nas grandes universidades, tipo Harvard, Yale, não? Mas em universidades menores, porque as grandes universidades, e ele dava como exemplo Harvard Medical School, eram muito conservadoras e muito reacionárias na sua, enfim, perspectiva de mudar alguma coisa da sua própria estrutura para adiantar esse tipo de, ou facilitar esse tipo de ensino. Eu não sei se esse fato pode ser transferido para o Brasil, me parece que não. Eu acho que aqui as grandes lideranças enfim, na educação médica são das grandes universidades e talvez lá é que tenham que sair, de fato, enfim, as mudanças que facilitariam a aproximação do pesquisador básico com o pesquisador clínico ou com o clínico do dia a dia, o clínico que tem o seu ambulatório, que tem o seu consultório, né? Uma ideia que surgiu aqui entre nós uma vez era que o Brasil poderia ter também, e que seria uma mudança importante, uma estrutura de financiamento à pesquisa que fosse também executor da pesquisa, como existe nos Estados Unidos. Quer dizer, o National Institute of Health é um instituto de pesquisa dos mais de proa, dos mais de vanguarda, e nas diferentes áreas das ciências humanas, das ciências da saúde, né? E, ao mesmo tempo, tem os seus próprios laboratórios de pesquisa que estão entre os mais de vanguarda também da pesquisa americana e, consequentemente, da pesquisa mundial, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando. Nós tivemos aqui 10 a 12 enfim, apresentações que foram todas elas de muitíssima qualidade. Todos aprenderam muito, a plateia, a mesa, enfim, a bancada acadêmica. Não há dúvida que a pesquisa em medicina experimental está avançando no país, mas eu volto a dizer que pode-se discutir maneiras e formas de acelerá-las, né? Então, eu acho que paro por aqui. Parabenizo os organizadores desse simpósio, os colegas Walter Zin e Antônio Carlos Campos de Carvalho, e parabenizo a nossa presidente Eliette Pusquelá pela organização enfim, junto com os dois colegas, desse simpósio de altíssima qualidade. Muito obrigado. O nosso acadêmico Marcelo Barcinski, na minha opinião, tocou em um ponto assim absolutamente essencial para mim. Primeiro, eu queria chamar a atenção que nós temos aqui na mesa 4 pesquisadores básicos e 2 clínicos, o que já é uma coisa bastante diferenciada aqui na academia. Mas eu queria chamar a atenção que esse papel de
trazer ciência básica para a parte clínica é um papel que eu acho que a academia faz muito bem. Eu me lembro, citando o meu próprio exemplo, que eu procurei a Academia Nacional de Medicina inicialmente porque eu saí de procurar modelos experimentais de doença e tentei começar a pesquisa clínica, até porque eu fui, digamos assim, provocada para isso na UERJ, e achei que eu tinha esquecido muitas coisas que eu tinha aprendido no curso de medicina. E a academia serviu perfeitamente para mim, foi uma maravilha, porque aqui a gente tem a possibilidade de ouvir coisas que a gente não ouviria normalmente, porque nós, quando vamos a congresso, vamos basicamente a congressos da nossa especialidade. E aqui a gente ouve a medicina como um todo. Então, acho que a academia tem um papel importante nessa translação ou nesse aprendizado entre a pesquisa básica e a parte clínica. Mas eu continuo, quando o acadêmico Marcelo Barcinski fala em financiamento, isso eu tenho até arrepios, porque a gente ainda não descobriu aqui no Brasil a maneira, com exceção, eu acho, do Estado de São Paulo, uma maneira segura ou que a gente realmente possa confiar de um financiamento um pouco mais perene da pesquisa clínica. A gente tem períodos bons, mas a gente não tem, assim, digamos, total confiança que esses períodos bons vão continuar. Então, existe sempre uma oscilação no financiamento que, obviamente, é muito ruim. E a outra coisa que me preocupa muito é uma ligação que nós deveríamos ter com as empresas. E eu me lembro muito bem, aqui citando o acadêmico da Academia Brasileira de Ciências, Jorge Guimarães, que foi presidente da CAPES durante 8 anos, que as indústrias farmacêuticas aqui no Brasil são as que não têm P&D. Então, a gente ainda tem que ter alguma possibilidade de ligação com a indústria farmacêutica. E eu gostaria de, finalmente, lembrar o artigo publicado recentemente no Globo, pelo acadêmico Vanderlei de Souza, falando exatamente sobre isso. Quer dizer, nós temos tantas preocupações para desenvolver ciência nesse país e que passam também não só por uma relação entre pesquisa básica e pesquisa clínica, como também por financiamento à pesquisa, que eu acho que deve ser um ponto que nós precisamos discutir com muita seriedade. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu considero a sessão finalizada. Desejo uma boa noite a todos e muito obrigado pelas excelentes apresentações que nós tivemos hoje. Obrigada.